Oi pessoas, eu sou a Fê, sou leitora, escritora, eu falo sobre isso aqui nas outras redes e hoje a gente vai falar sobre uma das melhores coisas que eu li esse ano. E eu tenho a impressão de que eu falei isso há pouco tempo atrás e eu sei que o ano tá no começo, a gente ainda tá no terceiro mês do ano. Mas, assim, eu tenho lido tanta coisa boa que tá até sendo difícil de acompanhar, tá bom? Que não quer dizer que eu não tô lendo coisa ruim, eu tô lendo umas coisas ruins também. Mas aí a gente abandona e passa pro próximo, né? Não precisa ficar lendo coisa ruim. Enfim, como vocês já viram na thumb do título aqui embaixo, a gente vai falar sobre A Dama da Mata. E A Dama da Mata, ele é um livro independente da Iracema Folk. Eu comprei na Bienal essa edição física linda, né? E ela vem com o marca-página. Então eu conversei um pouquinho com a autora porque, como é uma capa dura, né, um livro um pouco diferente, assim, atrás ele não tem sinopse. Então lá no standzinho você abria e aqui dentro tinha um papelzinho com a sinopse no mostruário, né, porque tinha um desse e um de outro livro dela. E aí eu abri, eu comecei a ler e aí eu vi 3 palavras e eu falei, é isso, vou levar esse livro. Quais foram as 3 palavras, você me pergunta. Eu te respondo, as 3 palavras foram sáfico, mitologia e vingança. Foi tudo que eu precisei saber pra querer comprar esse livro, além dessa capa linda. Mas agora sim, explicando pra vocês com mais detalhes do que eu sabia antes de ler, esse livro se passa em uma floresta gelada, durante o início pelo menos, né? Uma floresta que tem as estações marcadinhas, então no início a gente tá no inverno e essa daqui é a nossa protagonista e ela é uma deusa. Ao mesmo tempo que ela é uma deusa relacionada a flores e a floresta, ela também é relacionada a podridão, sabe? Ela tem uma personalidade muito exacerbada, beirando o infantil. Sabe crianças que não sabem controlar as emoções ainda? Então tudo é uma grande explosão? Ela é tipo isso, pelo menos no início da história. Isso vai mudando um pouco no decorrer da narrativa. Mas isso, como ela é um ser super poderoso, isso quer dizer que meio que toda a floresta e alguns territórios em volta são comandados pelas emoções delas, o que é uma bênção e uma maldição. Mas o ponto é, aqui a nossa deusa, ela tá escondida nessa floresta e a gente sabe que ela precisa de um corpo humano para habitar, para esse espírito ancestral, né, habitar. Só que toda vez que ela troca de corpo, ela esquece tudo que ela sabia, ela tem que começar a aprender de novo. E ela tem uma besta, a besta divina, isso é assim que é chamado, que é um grifo branco. E as descrições dele enquanto grifo me lembram o Quero, de Sakura Card Captor, ao mesmo tempo que me lembram o Yui, de Sakura Card Captor. Então eu acho que seria um mix perfeito desses dois personagens, tá? A personalidade dele é meio do Yui, na verdade. Inclusive eu tô com vontade de reler Sakura Card Captor, gente. Eu tenho aqui os mangás da primeira temporada, né, de 1 até o 12. O que vocês acham? Vocês gostariam de um vídeo de Sakura Card Captor? Porque eu penso em formatos diferentes pra falar sobre isso até. Então o livro começa quando o pessoal do reino vizinho ali da floresta joga uma garota no meio do mato, que era pra ser uma oferenda pra deusa, mas a deusa não tá precisando trocar de corpo, então a garota fica lá, né? Ninguém vai buscar a garota. E a deusa começa a achar muito interessante ver essa garota tentando sobreviver. E é dali que nasce essa relação esquisita e uma coisa que fica ali meio um suspense, porque a garota sabe que tá sendo observada e ela tá tipo, Então você começa com uma tensão muito grande sendo construída. A gente já sabe também que existe uma outra deusa que é colocada aqui como a Senhora das Chamas. Em outro lugar tá rolando uma guerra entre humanos e deuses, e essa deusa ela é meio que uma imperialista, assim, tipo, ela quer dominar os outros territórios e ir avançando pelo território. Pelo que eu entendi, pelo menos é isso, porque essa parte não é muito explorada. Quase tudo que a gente sabe se passa dentro dessa floresta. É inverno, então a garota tá pra morrer, tá com os dedos necrosando, tá com os pés necrosando, e a deusa decide fazer um pacto com ela. Então ela dá o próprio sangue pra essa humana beber, e a humana fica menos mortal, podemos dizer assim. Ela não fica imortal, mas ela fica menos mortal. E as duas têm uma certa ligação ali a partir disso. E elas começam a viver juntas, até que o irmão da garota aparece lá
e faz um acordo pra buscar ela, então ela passa a ficar só um mês por ano na floresta junto com a deusa. E aí a gente vai acompanhando esses encontros e quanto no início a garota simplesmente odiava estar lá, mas vai rolando ali um romance esquisito entre elas e uma coisa ali que eu fiquei muito curiosa, porque eu sabia que seria um romance em algum momento, mas eu fiquei muito curiosa por como que a autora ia construir, porque a maneira que começa a relação das duas não faz sentido, não fazia sentido pra mim, pelo menos, isso se encaminhar pra um romance, mas ao mesmo tempo, elas criam uma relação primeiro de proteção e devoção uma outra pra então se tornar uma coisa romântica, e ao mesmo tempo, as duas tem, no começo, mais a garota do que a deusa. Tem outras coisas, né, acontecendo na vida. Assim, a deusa, ela tá muito ali, tipo, a floresta e as dríades e os gnomos e não sei o quê, porque essa floresta é cheia de seres místicos e mágicos. Todos os seres que você consegue imaginar estão ali dentro. E até seres esquisitinhos, tipo joaninhas carnívoras e lobos gigantes. Mas a garota, ela é uma princesa e ela tem responsabilidades, e aí ela se torna general do exército, então, tipo assim, tem outras coisas acontecendo na vida da garota. Mas desde o início, eu olhava pra essa garota e eu falava, por que você tá perguntando isso? Sobre os deuses, né, sobre como a magia funciona, sobre a própria essa deusa específica, né, que depois ela é nomeada como Nume. E aí, tipo, né, você tem interesses. Eu sabia que essa garota tinha interesses desde o início, e a deusa tava sendo bobinha, sabe, de mostrar as coisas, assim. Continua com aquela atmosfera ali de meio de suspense, uma coisa, sabe? Eu fui ficando muito interessada exatamente porque eu queria entender mais, entender melhor o que estava acontecendo. E aí no domingo agora, hoje é sexta que eu tô gravando esse vídeo, mas no domingo eu não conseguia parar de ler, tipo assim, eu lia um pouquinho, aí eu fazia uma coisa, eu voltava, eu lia mais, e eu fazia outra coisa, porque eu não, ao mesmo tempo que eu não conseguia não saber o que ia acontecer, toda hora eu tinha que fechar o livro pra gritar, porque o que tava acontecendo aqui? Eu acho que a relação das duas é muito complexa, meio difícil, porque ao mesmo tempo que a Numi, né, a deusa, ela tem essa personalidade expansiva e explosiva, até porque ninguém nunca botou limites a ela. Ela é uma deusa super poderosa, sabe? Então, se ela quer fazer um negócio, ela faz. E acabou. E se ela não pode ter a coisa, ninguém vai ter a coisa, sabe? Ela é assim. Só que a Yasha, que é a garota, a princesa, conforme ela vai crescendo, ela vai se tornando mais autoritária e impondo coisas à deusa, porque elas têm uma relação, eu não diria de igualdade, mas de ser meio emparelhada, assim, porque ela se tornou uma guerreira muito poderosa. E aí que vem porque chegou no final do domingo, faltavam tipo 20 páginas pra eu acabar essa história. E ao mesmo tempo que eu queria muito acabar, eu não queria que acabasse. E aí eu fui no perfil da autora porque, como eu disse, a autora também é ilustradora. Então a gente tem duas ilustrações aqui no miolo, além da própria capa. Vou mostrar pra vocês aqui uma delas. Aqui eu encontrar primeiro. Eis a Yasha. Então eu fui no perfil da ilustradora procurando mais ilustrações dessa história, porque eu não estava achando possível que só tinha essas duas. Tem várias cenas aqui que são muito desenháveis. E aí eu fui lá procurando por isso. E eu descobri que existe um quadrinho que conta as coisas que estavam acontecendo fora da floresta. Conta essa guerra entre humanos e deuses que estava rolando e da qual a Yasha faz parte. Só que o quadrinho não tá sendo produzido, não há estoque, então não tem como eu comprar e não tem como eu ler. Eu não sei o que fazer na minha vida, simplesmente não sei o que fazer na minha vida. E aqui é a Nume. O livro é muito bem escrito, a linguagem dele não é muito difícil, mas ele é baseado em mitologia suméria. E por que isso é um mas pra mim? Porque era uma mitologia que eu não conhecia nada. Basicamente, eu não sabia nada sobre mitologia suméria, então eu fiz algumas pesquisas enquanto eu estava lendo pra entender um pouquinho mais e pra tentar pegar os plots da história antes que eles acontecessem, né, e entender as relações ali entre alguns personagens um pouco melhor também. Eu não descobri quem seria a Numi,
porque, pelo que eu pesquisei, pelo menos, não existia uma deusa com esse nome, mas aqui é dito que ela é tipo a Ártemis pros gregos, o que pra mim não fez sentido, porque a Ártemis não tem nada a ver com as flores, até onde eu sei, pelo menos, né? Ela é deusa da caça, deusa relacionada à lua, apesar de não ser a própria lua, né? Então, essa parte me deixou um pouco confusa. Foi uma coisa que me fez desentender mais do que eu achei que estava entendendo. E não é só uma vez que ela é referida como Ártemis, então... mas ao mesmo tempo ela tinha um lobo, então... pode ser por isso. Eu não consegui pegar exatamente a qual deus ela remetia. Eu ainda quero fazer mais algumas pesquisas sobre isso pra ver se eu entendo um pouco melhor. Mas o início eu achei muito confuso, tá? O primeiro capítulo, assim, você é jogado naquele universo e eu não sabia quem era ninguém. Eu achava que tinham muito mais personagens tendo aquela conversa, porque o início é um diálogo, né? Eu achava que tinha muito mais personagens naquele diálogo do que de fato tinham. E aqui me vem um detalhe sobre a diagramação e a escrita dessa história, que a Numi e a besta divina dela, né, o grifo, eles conversam meio telepaticamente, tipo assim, eles não precisam falar de fato pra conversarem. E esses momentos, eles não têm marcação de diálogo, é só a frase em itálico. Então é um detalhe pra você tentar de qual frase é de quem, sabe? Porque também não tem indicação de tom de voz e tal. Mas nas falas normais, nas falas que são de fato faladas, tem. Mas, gente, essa é uma narrativa muito intensa que vai despertar suas curiosidades. E eu amei demais ter lido. Eu me arrependi de não ter lido antes esse livro, tá? Porque eu comprei ele na Bienal do ano passado, então já tem ali o quê? Uns 8 meses, porque a Bienal do ano passado foi mais cedo. A Bienal do ano passado, se eu não me engano, foi em junho ou julho, né? Foi por aí. Então, eu gostaria de ter lido esse livro antes, sabe? Inclusive, reler esse livro daqui a algum tempo, tá? Porque tiveram coisas no início que eu só fui entender mais pro final conforme eu fui pesquisando. Coisas que já eram referidas antes, né? Então, eu acho que reler pode ser uma boa, tá? Eu tava pensando em reler pelo menos o primeiro capítulo, já porque eu quero entender mais. Eu queria ter mais e não vai ter mais, porque o quadrinho da Yasha não tá, né? Não tá sendo produzido nesse momento. Pra minha tristeza. Eu vou precisar reler, né? Vou ter que reler. Foi triste. Quase esqueci de um detalhe, gente. Sobre o final desse livro. Pois bem, eu terminei ele de fato na segunda-feira, esperando o meu horário no dentista. As 20 pagininhas que faltavam, eu acho que essas últimas 20 páginas entregam pra gente uma cena incrível, primeiramente, da Numi, tá? Uma cena maravilhosa e, de novo, muito desenhável da Numi. Mas o final mesmo, eu não gostei. Pode ser pelo momento que eu tô, que talvez eu precisasse de alguma coisa um pouquinho mais feliz, pra pelo menos uma das duas, mas é um final que eu entendo que narrativamente faz todo sentido com a construção das duas personagens, mas que particularmente eu não gostei muito. Então, é uma questão puramente opinião pessoal, não é uma coisa técnica da história. Eu acho que, de fato, a narrativa conduz a gente um pouco pra esse lugar, mas não era o que eu queria. Simplesmente não era o que eu queria pra elas duas. No geral é isso, pessoas. Anotem as indicações. Em breve, na semana que vem, vão sair vídeo de últimas leituras falando sobre outros livros. Eu li muita coisa independente, muita coisa curtinha nos últimos tempos e quero trazer pra vocês um apanhadão, né, disso em um vídeo só, que vai ser na próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, anotado a indicação. E se você gosta desse tipo de livro que tem deuses e vingança, não é a mesma pegada, mas talvez você goste de Os Dois Fins de Gisele, a minha novela, que tá disponível na Amazon, tá no segundo link aqui da descrição. E apesar de eu não ser ilustradora, ela também tem ilustrações lindas no miolo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes que também estão linkadinhas aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!